Eu sei que os pais de hoje têm mais dificuldades do que nunca. Bate, morde, soca. Se sentem confusos com tantos conselhos contraditórios. Às vezes eu me sinto um fracasso. Preocupados por serem piores que outros pais. Você não me obriga. E a maioria concorda que é um trabalho mais difícil do que imaginava. Eu estou falando com você. Cala a boca! Mas se os pais não fizerem mudanças já, as consequências para os filhos serão enormes. Quer saber? Vocês são péssimos pais. E é por isso que este ano eu vou aumentar o desafio. Vou oferecer mais ajuda para mais pais enfrentando mais problemas. O que está fazendo? Eu vou continuar visitando casas de famílias que estão sofrendo. Palavras ao vento. Você tem que agir também. Mas eu também vou pegar a estrada levando conselhos sobre os problemas que todos os pais enfrentam. Se você confiar em mim por 5 dias, nós vamos cortar o mal pela raiz. Como eu faço para eles serem mais organizados? 49 minutos por dia. Esse é o tempo que as crianças, em média, passam com os pais. Pais, isso é um alerta para vocês. Vocês acham que esse vídeo é sobre o quê? Abuso infantil. Sobre abuso infantil. Negligência. Eu vou mostrar pequenas mudanças que fazem uma grande diferença. Tenho muitos desafios, mas não tenho medo de trabalhar. No episódio de hoje, Joe Frost conhece os irmãos incontroláveis que acabaram com as forças da mãe. Para com isso. Às vezes odeio os meus filhos porque não consigo controlar eles. Ela ajuda uma menina que machuca a própria pele. Ela não para até começar a sangrar e depois cicatrizar. Sabe, essas marcas são muito visíveis. E de volta à estrada, ela enfrenta os problemas de pais britânicos sobrecarregados. Se ela não comer a comida, eu não deixo ela comer mais nada o resto da noite? Isso. Joe já ajudou centenas de pais com filhos descontrolados. Hoje, ela vai ajudar a mãe, cujos 2 filhos são tão indisciplinados que ela está considerando seriamente mandá-los para um internato no exterior. Para de chorar, seu bobo! Seus brinquedos estão no jardim! Tasha, de 6 anos, e Dian, de 4, brigam e fazem pirraça o tempo todo. Dian, a gente não consegue mais controlar os dois. Eles conseguem controlar a gente, brigando um com o outro e gritando e berrando. É horrível. Ele agarrou minha perna e me fez cair no chão! O que fez com ele? Foi ele que começou! Olha o seu tamanho! Tá de castigo. Eles ficam batendo as portas, jogando as coisas no chão. 5 minutos depois pedem desculpa. Mas 10 minutos depois eles fazem tudo de novo. Eles têm todos os brinquedos e aparelhos que querem. Esse é o caminhão. E aqui os carros. Eles têm de tudo, mas continuam brigando. Foi meu pai que me deu. Tasha, desce daí. O pai Ramesh foi diagnosticado com uma doença que debilita as articulações e os órgãos. Além dessa preocupação, recentemente ele sofreu um derrame. Ele já não é o mesmo. Ele tá sempre cansado, exausto. Sejal, a mãe, acaba sendo responsável por cuidar dos meninos. E a situação chegou a um nível insuportável. É difícil. E quase sempre eu tô sozinha. Eu cuido de todo mundo, de todos eles. Arrumem a bagunça! Eu odeio ser assim. Eu odeio estar nessa situação. Odeio os meus filhos porque não consigo controlar eles. Com o marido doente e os 2 meninos rebeldes para controlar, Sejal está considerando uma medida drástica. Eles não nos respeitam. Eu tô considerando mandar o Tashan, com certeza. E o Dean, talvez, para um internato na Índia. Olá. Olá. Muito prazer, Joe. Sejal. Oi. Ramesh. Oi. Oi, Ramesh. Posso entrar? Claro, entra. Claro, fica Obrigada. à vontade. Vocês estão numa guerra, né? Estamos. Né? O que você fazia antes da doença que teve que abrir mão agora? Muitas coisas. Eu não posso fazer o que eu fazia normalmente, sair, frequentar restaurantes às vezes, brincar com as crianças. Então você se sentiu uma mãe solteira? Eu simplesmente não aguento mais.
Eles ameaçam, ficam batendo um no outro. O DVD deles, eles quebram, eles jogam pra lá, jogam pra cá. Eles não têm respeito. Que disciplina vocês aplicam? Não tem disciplina aqui. São só ameaças de mandar eles pro internato? Eu coloco eles no quarto, eles saem. Eu coloco eles de novo, saem de novo. Aí também eu fico cansada, eu desisto. Sei que a culpa também é minha. O que as crianças realmente querem? Jogar? Brinquedos? Na sua casa, sim. Amor e atenção. Eles têm isso aqui? É, eles têm. Como? Interessante isso. Vocês não fazem nada com eles. Joe teme que a relação desarticulada de Ramesh e Sejal com os meninos tenha levado a um rompimento total da vida familiar normal. Você tem que estar disposta a fazer o que for necessário. Eu tô disposta a fazer o que for preciso. Mas eu não posso mais viver assim. Eu só quero que eles tenham uma vida normal. Então, e eu também quero ter. Então você tem que mudar. Você precisa mudar a forma como está fazendo as coisas, tá? Porque nesse momento você está correndo o risco de fracassar. Eu já fracassei. Não fracassou, não. Você pediu minha ajuda e eu vim. Para com isso! Eu entendo a sua mais frustração. O que fazer. Eu vou ensinar você. Tenta tocar a parte vermelha, devagar. Enquanto Joe tem uma conversa franca com a mãe, Ramesh se encarrega de entreter os meninos para a surpresa de Sejal. É a primeira vez que eu vejo eles jogando bola. Essa é a primeira vez que eles jogam basquete. Muito bem. Tô achando incrível os três assim. Eu nunca vi isso. Porque ele está se esforçando. Se Ramesh é capaz de passar um tempo com os filhos, talvez ele também consiga dar mais apoio à esposa. Você está ficando seriamente frustrada. Você grita, você berra. Ele saiu de jogo. E adivinha só quem está sofrendo as consequências? Os seus filhos. Tem muita coisa acontecendo nesta casa. Tem um pai que está seriamente doente. Os meninos não recebem nenhum tipo de estímulo do pai. E tem uma mãe que está tão descontrolada que isso é visível. E essas coisas vão acabar levando ao rompimento da relação dela com os filhos. Joe, além de visitar as famílias em casa, também pegou a estrada para convidar pais e mães a compartilhar seus problemas. Eu sou a Joe! Oi, pessoal! Joe vai ouvir de tudo. A gente não consegue fazer ele dormir no quarto dele. Ele é muito barulhento e é constrangedor sair com ele. Dele, eu adoro ficar de castigo. E ela vai enfrentar de frente os problemas mais comuns dos pais, com conselhos diretos, cara a cara. Olá. Escuta o que eu vou dizer, tá? Qual o seu nome, querido? Ethan. Ethan, muito prazer. Eu sou a Joe. Oi. Prazer. Quantos anos você tem? 8. 8. O tom de voz dele é terrível. Não é o que ele diz que é ruim nem nada, mas eu queria saber como mudar o tom de voz dele, que já virou um hábito. E de onde acha que veio isso? De mim, provavelmente. Jura? Eu sou sincera. Provavelmente foi de mim. Vocês já ouviram aquela expressão macaco de imitação? Já. Não é? Ele reflete a sua postura. Ele reflete o seu tom de voz. Sabe, ele reflete tudo o que você faz. Esse comportamento dele é realmente grosseiro e tem que ser modificado. Concordo. Mas você também precisa mudar. Se você melhorar a forma como se comunica com o Ethan, vai dar um bom exemplo para ele. Porque essa idade é muito impressionável. É. E quando ele for pré-adolescente, se você não cortar o mal pela raiz, só vai... É verdade. A próxima a pedir a ajuda da babá mais querida do país é Jane. Como qualquer mãe, ela teme que o filho esteja ficando turbulento demais. Jake, de 7 anos, adora assistir luta livre na TV. Derruba ela! O problema é que ele começou a usar a sala de casa como ringue. E a irmã como rival.
Ele tá ficando tão grande e forte. Se eu tento segurar ele, parar ele, ele me joga, literalmente. Então tá chegando a um ponto em que tá ficando assustador, porque ele obviamente tá crescendo. Seria bom ele aprender um esporte de luta. E o que ele mais precisa é entender que esse tipo de esporte não sai do ringue. Se você assiste o UFC, tem regras pra isso, sabe? Por exemplo, o boxe. Então, se ele luta porque ele assiste luta e adora, tudo bem, é só estabelecer algumas regras, tá? Se alguém mandar parar, é pra parar. Rachel, a mãe, também quer mostrar pra Joe a falta de disciplina do filho. Você olha pra mim e fala, mas só sai lixo da sua boca, Não tá é bom? verdade. É sim. Egoísta. Essas respostas malcriadas seriam inaceitáveis, vindas de um adolescente. Tá sorrindo por acaso? Deixa pra lá. Não tô nem aí. Nem eu. Quanto mais de um menino de 6 anos como o Brandon. Me deixa em paz. E a mãe Rachel não aguenta mais. O Brandon me tira do sério às vezes, mesmo com a minha autoridade, ele fica me desafiando, sabe, o tempo todo, e eu fico cansada. Sabe por quê? Porque ele tá dizendo, faz alguma coisa, mãe. Ele disputa com você. É como jogar tênis. É preciso 2 pessoas pra jogar, né? Eu sei. Eu tenho que admitir que eu sou ruim nisso. Quando ele insistir, você ignora e vai embora. O que ele não sabe é que tem certos comportamentos que você não pode... consequências. Tá bem. Se o seu filho desafia você e não obedece, mantenha a calma. Senão vai incentivá-lo a provocar você mais ainda. Você tem que ser o adulto. Resolva o problema com uma voz calma e saia. Aí, quando a poeira baixar, explique por que o comportamento dele foi inaceitável e aplique as consequências. A seguir, Joe lida com o rebelde Diane. Vire e olhe pra mim quando eu falo com você, por favor. Ela conhece a menina que não para de machucar o próprio rosto. Um dia ela vai ter 15 anos, vai se olhar no espelho. Por que você não fez nada, mamãe? E de volta à estrada, ela enfrenta mais problemas dos pais. A minha filha dá muito trabalho para comer. Joe decidiu, enquanto está na estrada, abordar os problemas que afetam famílias no país todo. E uma pergunta que ela ouve com frequência é como fazer as crianças dormirem bem. O Michael tem terror noturno. Ele acorda, cai da cama, se machuca. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Ele tá acordado ou dormindo? Os olhos ficam abertos, mas eu acho que ele tá dormindo. Primeiro você tem que saber que isso não causa nenhum dano psicológico. Tá, eu sei. Entendeu? Mas vê-lo daquele jeito é horrível. O que eu faria é tentar relaxar e tranquilizar ele na hora de dormir. Eu vou tentar. E isso vai acabar. Os próximos são a mãe Cian e o pai David. Eles querem a ajuda da Joe com o filho de 3 anos, Kira, que só anda nas pontas dos dedos. 5, 6. Normalmente, logo vai ter que usar um molde ortopédico. Ele não quer pisar direito de jeito nenhum e ninguém consegue forçar. O Kira é fisicamente capaz de pôr o calcanhar no chão. Mas ele prefere não fazer isso. O que eu tenho a dizer é que eu vi claramente o pé dele encostando no chão. Seria ótimo se vocês incentivassem isso. E quando você manda ele pisar direito, ele pisa direito. Na verdade, eu tô sempre insistindo. Sem insistir. Sei. Se você ficar insistindo, só vai deixar ele tenso. E uma coisa que não ajuda é quando ele alegar cansaço, vocês pegarem ele no colo, ou então colocarem ele no carrinho ou no andador. Falem a verdade, estão fazendo isso. Ele tá sempre no carrinho. Quando eu ando, ele segura minha mão por um tempo e depois diz que as pernas dele estão cansadas e que ele quer colo. Aí ele fica pulando na minha frente, andando na minha frente, e aí eu quase caio. Se vocês fizerem todas as vontades dele, quando ele quiser descansar para depois voltar a andar nas pontinhas dos pés, adivinhem só, naturalmente ele não vai querer pisar direito, não é? Mamãe. Vamos ter que nos virar sem o carrinho. Eu acredito que se vocês persistirem, naturalmente ele vai começar a apoiar o pé no chão. E quando isso acontecer, não digam nada. Tá ok? bem. Muito obrigada. Obrigada. Tem que persistir. Você não vai agradecer? Vai, filho, agradece. Eu quero ir Obrigada. no carrinho. Não, você não pode ir no carrinho. Joe está ajudando esta mamãe com um marido doente e 2 filhos tão descontrolados que ela está considerando mandá-los para um internato na Índia. Eu só quero que eles tenham uma vida normal. A realidade é que esses meninos se acostumaram a resistir e os pais a ceder. A única coisa que a mãe faz é ameaçar. Ela começou a perceber que está prejudicando a si mesma.
Está na hora do almoço e, como sempre, Dian, de 4 anos, está dando trabalho. E é por isso que eu não quero que você coma isso, porque eu acabei de falar que a gente vai almoçar. O que aconteceu com o biscoito? Você disse que era pra ele não comer. Ele pegou do armário, aí eu tirei dele, ele pegou de volta e saiu correndo. Eu posso pegar a sua pulseira? Posso pegar e pronto? Não. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. Se você fizer isso... Olha, não pode pegar o biscoito. Aí você tira dele, ele arranca de você e corre. O que está ensinando pro Dian? Que ele pode se safar. Palavras ao vento. O que você devia ter feito? Ter pego de volta. Você devia ter falado. Eu disse que não. Não sei por que são... Apesar de os meninos se comportarem mal, Joe acha que o pai, Ramesh, também tem que mudar. Eu passo tempo com eles. O caso não é esse. Olha, eu estou passando tempo com você agora, mas você não está necessariamente com muita dedicação. Eu quero que você pense em pequenas medidas que poderia tomar para fazer uma grande diferença. Daqui a 2 horas eu quero que você me mostre uma folha de papel com alguns exemplos. Ok. Na cozinha, a mãe continua numa batalha perdida com Dian. Come. Come. Tá, Dian. ele tá lutando com você. Peraí, me dá as mãos. Diz pra ele, olha pra mim quando eu estiver falando com você. Porque se você me desrespeitar desse jeito, você vai direto pro castigo. Olha pra mim quando eu falo com você, por favor. Olha pra mim quando falo com você, por favor. Obrigada. Obrigada. Agora põe ele na cadeira. Vem cá. Senta aqui. Pronto. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Se ele não comer o sanduíche, tá legal? Ele vai ficar de castigo naquele sofá. Joe quer que Sejal entenda que quando ela ameaça disciplinar Dian, ela tem que ir até o final. Persista. Ele vai sentir mesmo. Fazer o quê? Pronto, fica aí. A mãe finalmente aprendeu a não ceder. Agora é a vez do pai aceitar o desafio. O estado de saúde e o recente derrame impedem Ramesh de ser tão ativo como gostaria. Então Joe pediu para ele fazer uma lista de formas de interagir com os meninos. Sentar com eles para fazer a tarefa. Como você tem restrições físicas, o que pode fazer é isso, interagir com eles mentalmente. Soma isso aqui. Ramesh decidiu pôr a lista em ação imediatamente. Achei que fosse um sonho. Qual é o próximo? Esse eu já sei. Hoje o pai percebeu que ele tem que se esforçar mais. Deixa eu ver como é que você fez. Olha, só dele entrar no escritório e dizer pra mãe que ele ia ajudar com a tarefa no lugar dela, eu achei que ela fosse desatar a chorar. Esta Isso subtração é o tá apoio, certa? são pequenas coisas que Isso, contam. isso Isso aí. é o que faz a diferença. Como o pai está passando mais tempo com Tashan, a mãe pode se concentrar em lidar com a desobediência do filho mais novo, Dian. Vai, Dian, guardar seus brinquedos? Quem vai guardar, então? Quer ficar de castigo? Hein? Quer ficar de castigo de novo? Tá. Se não guardar os brinquedos... Sejal segue o conselho da Joe e não cede quando ele faz pirraça. Vai ficar aqui de castigo porque não quis ir lá fora guardar os brinquedos. Vira aí, Parece vira. que está dando resultado. Isso, dirige o carro, mas vai pegando as coisas no caminho. Que lindo, obedecendo a mamãe. Mamãe tá orgulhosa, você obedeceu. Você fez... Bem, viu? Você é bonzinho. Viu? Você obedeceu. Obrigado. De nada. Joe ensinou as técnicas de disciplina que Sejal e Ramesh tanto E precisavam. precisam dormir, né? Como se sente? Confiante. A sua cara tá dizendo outra coisa. Você tá confiante, mas como se sente? Eu quero estar confiante. Então, faça isso acontecer. Está nas suas mãos.
Tchau, tchau. Obrigado. A partir de agora, o pai e a mãe vão ter que controlar o comportamento dos filhos sem a ajuda da Joe. A seguir, as mudanças da Joe não são bem aceitas por Grace. Vocês não podem ser reféns da pirraça dela. E a falta de atividades com os pais prejudica o desenvolvimento físico dos nossos filhos? A Joe faz o teste numa escola primária e obtém resultados chocantes. Loucura. 1, 2, 3 e foi! Grace, de 3 anos, corre o risco de piorar suas cicatrizes ao coçar o rosto enquanto chupa o dedo. Quer brincar mais com bambolê, filha? Joe está convencida de que Grace imita ela, de 7 anos, quando chupa o dedo. De propósito, eu não conversei com a Grace e com a ela. Isso tem que ser muito discreto. Tem que ser executado de forma sutil, para a gente ter certeza de que não vai intensificar o problema e deixar as crianças mais sensíveis e mais ansiosas. A maioria das crianças da idade da Ella já não chupa mais o dedo. Mas por ter nascido prematura, ela teve alguns problemas de desenvolvimento. A Joe quer ter certeza de que os pais não compensam isso mimando a filha. Eu queria que vocês dois pensassem nas coisas que vocês ajudam ela a fazer, que se recuassem e tivessem mais paciência, ela começaria a fazer sozinha. Comecem pela manhã então e a gente eu vai acho avançando. que vamos precisar de uma cartolina bem maior. Levantar, se vestir. Calçar os sapatos sozinha? Quando eles começaram a fazer a lista, ela foi ficando cada vez maior com coisas que ela não faz sozinha. Ela sabe escovar. Ela sabe, mas escova? Não, nem sempre. Vamos adicionar isso, porque ela sabe. Eles precisam ensinar essas habilidades para as filhas. Quer dizer, ela tem que aprender a fazer essas coisas sozinha. Joe espera que, ao incentivar sua independência, a Ella pare de chupar o dedo. E sem ter a irmã mais velha para imitar, a Grace pare de coçar o rosto. Essas são as coisas que você pode fazer sozinha. Levantar. Então de manhã, quando a gente disser acorda, sai da cama, você levanta sozinha. Peraí. O senso de realização é uma coisa que a criança tem que sentir. Eu enfrentei uma dificuldade, foi frustrante amarrar os próprios cadarços, mas eu consegui, afinal. E isso é o que você vai pôr em cada caixinha todo dia quando você fizer essas coisas. Padrões de comportamento não mudam da noite para o dia. Então, a curto prazo, Joe quer testar uma técnica com a Grace e ela que substitui chupar o dedo e coçar o rosto por atividades menos nocivas. Quando elas estiverem rabiscando, assistindo TV ou só relaxando, vamos dar uma esponja e um pincel. Ok. A esponja é para ficar numa mão e o pincel na outra. Elas podem segurar, mexer, passar nelas mesmas, pincelar o rosto, elas que vão decidir. E se elas resistirem, eu quero que vocês persistam e digam firmemente: não, é isso que a gente vai usar. Os pais Sue e Neil tentam manter as filhas ocupadas e empenhadas. Quando estão menos estimuladas, ela e Grace costumam recorrer aos velhos hábitos. Joe quer testar a técnica enquanto elas estão sentadas na frente da TV. É gostoso, não é? Eu adoro esse pincel. Passar nas bochechas? Ele é super macio. Elas têm um hábito que dá prazer, que dá uma sensação confortante. É gostoso. Tentar romper o hábito dessas crianças, usando as esponjas e os pincéis, é uma substituição. Porque essas coisas podem ser substituídas e descartadas depois. Essa esponja é muito legal, né, filha? Ela reage bem. Mas Grace ainda prefere coçar o rosto. Você sabe o que fazer. Nesse momento, ela está tendo um comportamento rebelde e desafiador. Tá? Isso quer dizer que vocês têm que ter mais autoridade. Peraí. Vai, coloca ela lá no degrau. Para acabar com os hábitos das meninas, Sue e Neil precisam aplicar a disciplina com firmeza. Eles põem Grace de castigo. A gente mandou e você não obedeceu. Vai ficar aqui na escada por 3 minutos. Obedece o papai. Vocês dois já estão fazendo um ótimo... Pais mais rigorosos, tá? Vocês, principalmente, não podem ser reféns da pirraça dela. Ok. Tá legal? Nós vamos seguir as instruções, vamos usar todos os truques. As esponjas, os pincéis de maquiagem. E acho que isso vai ser suficiente. Acho que podemos acabar com os hábitos. Sue e Neil estão determinados a ajudar ela a amadurecer e Grace a parar de se machucar. Obrigada por me receberem. Muito obrigada a agradecidos. você também.
A questão é, eles vão conseguir? No mundo apressado de hoje, o tempo em família é cada vez mais raro. Para os pais acordarem para o problema, Joe saiu às ruas com uma campanha de caridade falsa. O que vocês viram são crianças que precisam do nosso tempo como pais. Todo mundo é culpado por ligar a televisão e tirar 10 minutos para fazer alguma coisa sem os filhos. Joe quer ver mudanças. Em 2009, uma pesquisa mostrou que 1 em 3 crianças passa menos de 1 hora por dia brincando ao ar livre. É menos tempo que um detento passa ao ar livre e é menos tempo que levamos para passear com um cachorro. Estamos criando uma geração de crianças em cativeiro? Joe foi à escola em Londres que aceitou participar de um teste científico para observar como a falta de atividades ao ar livre afeta as crianças. Pelo que eu tenho visto no parquinho, nos 10 anos em que eu trabalho aqui, tá piorando a cada ano. Dá pra ver que elas não brincam ao ar livre em casa. Muitas delas só querem saber de brigar. Elas não sabem jogar a bola, não conseguem segurar a bola. Muitas delas, quando estão jogando, se esquivam da bola. Quando eu era criança, eu corria de um lado pro outro, saltava num pé só, eu pulava. Então é isso que você vê hoje? Não, elas não têm habilidade motora para saltar. Elas não conseguem pular num pé só. Elas são muito desajeitadas. É isso aí, pessoal! Joe convidou o Dr. Lawrence Fowelter, um especialista na ciência do exercício infantil, para avaliar as crianças. Bom dia, pessoal. Olha, hoje nós vamos testar a habilidade de vocês, tá bom? Todo mundo então, preparado? Dr. Fowelter, você vai fazer um grande teste hoje. Me conta exatamente como funciona. Hoje vamos testar 8 habilidades motoras fundamentais. São 4 habilidades locomotoras e 4 habilidades de controle de objetos. 2 grupos de crianças serão testados, de 5 e 9 anos. Os testes incluem pular num pé só por 15 metros, Vai. Isso. correr entre 2 cones Isso, corre o mais rápido possível. Muito rápido, muito rápido. e pegar uma bola. Muito bom! Crianças que não dominam essas habilidades com 9 anos têm menos probabilidade de participar de atividades físicas mais tarde. Quando elas ficam mais velhas, elas ficam com mais medo de passar vergonha. Então elas não têm confiança para participar. Aí elas se negam a participar. E isso tem um efeito indireto no condicionamento físico, tornando elas menos ativas e mais propensas à obesidade. Você acha que quanto mais cedo uma criança praticar atividades, mais saudável ela vai se tornar quando adulta? Assim como é importante aprenderem o alfabeto para ler e escrever, elas precisam passar um tempo desenvolvendo essas habilidades para serem ativas na idade adulta. Com as crianças testadas e os dados analisados, os pais se reúnem para ouvir os resultados. Oi, pessoal. Oi. Primeiras de 9 anos, cujas habilidades motoras deveriam estar bem desenvolvidas. Apenas 23% das crianças inglesas passaram no teste. Enquanto que nos Estados Unidos, metade delas, não mais da metade, 59% delas passaram no teste. Loucura, né? Então, mesmo nos Estados Unidos, onde a obesidade infantil é a maior do mundo, mais que o dobro das crianças de 9 anos é fisicamente ágil. Em todos os nossos testes, pouco mais de 7% das crianças de 5 anos mostraram o nível certo de habilidade. Enquanto nos Estados Unidos quase 1/4 das crianças de 5 anos passou no teste, na mesma faixa etária desta escola de Londres, menos de 1 a cada 10 crianças passou. Isso é chocante, né? Mas a boa notícia... Quem quer vir brincar? Porque agora a gente vai se divertir. Levantem as mãos. Então, se os adultos puderem ficar em volta e as crianças vierem sentar aqui pertinho... Então, estamos aqui com o Adam e a Joanne da Active Play para fazer os pais e as crianças mexerem o esqueleto. Legal, bem legal. O legal desses jogos é que eles não são só divertidos e simples, mas também ajudam as crianças a desenvolver as habilidades motoras. Muito bom. Quem alcança mais alto? E quem consegue agachar mais? Este evento foi criado para inspirar pais e mães. Muitas outras formas de ser mais ativo com seus filhos. Bate aqui, isso. Tente deixar o carro em casa e vá para a aula a pé ou de bicicleta. A família pode participar de atividades e desafios divertidos como maratonas de caminhada ou corrida. E planeje atividades ao ar livre em família.
Uma caminhada no parque ou um dia na praia costumam ser mais baratos que uma visita a um parque temático. A questão é esta, é ser realista. A questão não é mostrar aos pais que eles têm que seguir medidas extremas. A questão é mostrar que as pequenas mudanças que podemos fazer podem ter um impacto significativo. E é isso que está acontecendo. Eu dei risada e me senti bem. Isso é visível. Não só ela, mas todo mundo gostou. Foi ótimo. Ai, eu tô acabada. Mas foi muito legal. Eu preciso passar mais tempo com eles ao ar livre. As crianças britânicas não estão só se exercitando pouco. Muitas delas adquirem hábitos alimentares ruins desde pequenas. No momento, ela só come macarrão. Ou ela vira e diz, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E aí, sabe, ela dá muito trabalho. Qual é o problema aqui? A minha filha dá muito trabalho para comer. Ela tem 2 anos e meio e só come variedades de batata. Ok. Esta moça falou de problemas para comer. Nós criamos crianças difíceis para comer porque quando nós acreditamos que ela não gosta. E, na verdade, o que está por trás disso é que ela decidiu que não quer comer aquilo naquele momento específico. Então, garantir que o seu filho experimente a mesma coisa de 12 a 15 vezes é uma experiência que permite com que ele entenda, ok? Que você não vai desistir toda vez que ele empurrar o prato e decidir que não quer comer alguma coisa. Outra garotinha de hábitos alimentares que preocupam a mãe é Gracie, de 5 anos. Eu fiz nuggets de peixe, purê de batata e ervilhas. Eu odeio nuggets de peixe, purê de batata e ervilhas. Ela é extremamente difícil para comer. Sempre recusa as refeições e só come guloseimas. Tudo começou quando ela tinha mais ou menos 15 meses. Sim. E ela teve gastroenterite. E é claro que ela parou de comer. Aí quando ela voltou a comer, ela estava muito enjoada. Aí você só deu as comidas que ela queria comer. Ela gosta de queijo. E tem alguns biscoitos que ela come. Por exemplo, ela come cookies de chocolate. E tudo foi piorando cada vez mais. Então ela criou um mau hábito, tá legal? De comer essas coisas simplesmente porque você dá pra ela. Eu voltaria um passo. Em outras palavras, não coloque um monte de brócolis no prato dela e não separe os alimentos. Você tem que misturar tudo. Ponha tudo junto. Não precisa separar. E eu aconselho você a usar, para começar, alimentos mais doces, que são as raízes, como as cenouras. E sem guloseimas entre as refeições. Então eu não dou nada. Não, sem guloseimas. Se ela não comer a comida, eu não deixo ela comer mais nada o resto da noite? Exato. Nada de guloseimas. É uma luta de resistência agora. Então, vai para casa e mãos à obra. Se o seu filho dá trabalho para comer, é importante não ceder a exigências demais na hora das refeições. E não se esqueça, dê o exemplo. Sente-se e coma com seu filho. Pra cama. A seguir, será que Tasha e Dia vão parar de azucrinar a mãe? 40 minutos assim. Será que Gracie vai parar de se machucar? Bochecha ou na outra. O rosto dela não ficava sem cicatrizes há 2 anos. E na estrada, Joe tem que lidar com uma fobia rara. Não gosto de flashes, não gosto de portas de carro batendo. Eles deixam você ansiosa, irritada. É, extremamente tensa em que... Joe está na estrada levando conselhos práticos para as famílias britânicas sobrecarregadas. Como os pais costumam descobrir, as crianças às vezes desenvolvem medos irracionais. A Medina está muito perturbada porque tem um balão. Tem milhares de lá balões do por todo lado. Tem gente por toda parte. E tem crianças pequenas, o que eu odeio. No caso de Medina, de 14 anos, uma fobia irracional de balões a perseguiu por quase 10 anos. Você tem globofobia, que é medo de balões. É. Qualquer tipo de balão ou algum específico? A maioria dos balões. Aqueles balões de alumínio, eu não tenho tanto medo. Você consegue explicar por que os de borracha te deixam mais nervosa que os balões de hélio? Eles estouram com mais facilidade, enquanto o de alumínio costuma apenas murchar. Logicamente, a ameaça é bem menor. Na verdade, o seu medo propriamente não é do balão, e sim do barulho, da ameaça e do medo do balão estourar. É. E você também tem fobia de fogos de artifício. Eu não gosto de flashes, não gosto de... Sei.
portas de carro batendo. Eles deixam você nervosa, agitada. É, extremamente tensa e inquieta o tempo todo. Eu fico assim, que nem um coelhinho assustado. E desde quando você tem essa fobia? Desde os 5 anos. 5. E você tem alguma recordação do que desencadeou isso? Eu me lembro exatamente. Ok, me conta. Tinha uma menina na minha escola, era aniversário dela, de 5 anos. Minha mãe foi embora e disse tchau, e daí eu disse, não vai embora, não vai embora. E aí eu fiquei preocupada. O tio dela, se eu não me engano, apareceu do nada com um monte de balões e então começou a estourar todos eles sem parar. Aquilo não acabava mais. O que está acontecendo? Cadê a minha mãe? Eu preciso de um abraço. Ninguém percebeu a minha angústia até mais tarde. O que eu não quero que você sinta, e eu acho importante sua mãe saber disso, tá? É que a sua mãe, na verdade, não abandonou você lá nessa festa. Mas aconteceu e fez você se sentir assim. E piorou porque você não sabia como lidar com aquilo ou resolver aquilo. Se tornou problemático para você. O meu conselho seria, eu não sou especialista em lidar com fobias, mas eu entendo de padrões de comportamento. E eu acredito que uma boa terapia cognitivo-comportamental vai conseguir te ajudar a superar isso. Tá legal? Vocês estão dispostas a tentar? Muito bom mesmo. Sim, maravilha. O comportamento dos irmãos Tasha e Dia estava tão descontrolado que a mãe Sejal estava considerando mandá-los para um internato na Índia. Isso! Muito bem! Pedir ajuda da Joe foi a última esperança de recuperar uma vida familiar normal. Depois que Joe foi embora, Sejal e Ramesh continuaram empregando as técnicas de disciplina que ela ensinou. Agora eu percebo que eu tô levando as coisas a sério ao invés de fazer ameaças falsas. Isso, Diane. Vem, papai! Apesar do problema de saúde, Ramesh está dedicando mais tempo aos filhos. A família toda sentiu a diferença. A gente não saía em família nem para vir ao parque. Há muito tempo. Há muito tempo. E é ótimo. Na verdade, é relaxante. Eu não preciso ficar gritando, berrando. Vem, tá na hora de dormir. Mas quando chega a noite, a história é outra. Dia achou uma nova forma de perturbar os pais, se recusando a ir para a cama. Para com isso. Vem! Queria saber como fazer eles irem para a cama e ficarem. Fica aí. Dorme. Meu Deus. $40 minutos assim. Ou mais. Não sei. Com os problemas da Sejal para fazer o Dia dormir, Joe decidiu intervir com alguns conselhos de emergência. Você pode usar a seguinte técnica com ele. Quando ele sair da cama pela primeira vez, diga, tá na hora de dormir, filho. E leva ele direto para a cama dele. A segunda vez que ele descer, apenas diga para ele, hora de dormir. E na terceira vez que ele descer, você tem que ignorar completamente. E levar ele de volta para cima. Ok. Ele tem que perceber a transição do dia para a noite. Ele tem que entender que não é hora de mais um beijo. Ouvir e não obedecer, vai sofrer as consequências no dia seguinte. Ele não vai poder brincar à tarde. E não desista, porque essas coisas só vão melhorar a sua vida. Tá bem, então. Obrigada. Muito obrigada pela ajuda. Obrigada. Se cuida. Tchau. Boa noite. Os meninos já estão dormindo e tá na hora de relaxar. Um tempo só pra mim. Ei! Eu tava ficando louca antes da Joe chegar. Eu tava pronta pra... Não sei o que eu ia fazer. Eu tava pronta pra largar a mão de tudo, sumir. Eu queria fazer tanta coisa ao mesmo tempo. E agora, eu tenho 2 horas de silêncio e tô feliz. Eu tô bem. É perfeito e eu acho que fez toda a diferença. O hábito de Grace, de 3 anos, de coçar o rosto enquanto chupa o dedo, é resultado de imitar a irmã mais velha, ela. Lê aqui. A gente já fez isso antes. Joe fez uma tabela de recompensas para ela, para incentivá-la a ser mais independente e parar de chupar o dedo.
Mas será que Gracie seguiu o exemplo da irmã mais velha? Desde a visita da Jo, eu percebi que ela está ciente do que a gente espera dela. A gente está mais rigoroso com ela, mais transparente. A gente se empenhou muito nisso, fizemos um grande esforço. Tudo bem, senhora Moore? O esforço da mãe, Sue. É uma batalha que durava anos. Cara, agora fica quietinho. Mas será que Gracie seguiu o exemplo da irmã mais velha? Quando a gente sentava para assistir a televisão, ela fazia isso. E a Gracie via e começava a chupar o dedo. Agora não tem mais esse lembrete. E acho que é por isso que a Gracie está chupando o dedo cada vez menos. Olha só, mamãe. Olha. O rosto da Gracie melhorou muito. Todo mundo na escola chega e comenta. Nossa, como o rosto dela tá bonito. Segura, filha, senão ele sai voando. Ela estava com uma feridinha numa bochecha e na outra. Há 2 anos. Parou! É maravilhoso. É um alívio enorme. É tipo... Jamie, pare de fazer bagunça. No próximo episódio, Joe lida com crianças que não aceitam o padrasto. Todo mundo é culpado por ligar a televisão e tirar 10 minutos para fazer alguma coisa. Ela lida com um garotinho que faz pirraça o dia inteiro. Então estamos lidando aqui com um comportamento autoritário, controlador e obsessivo. E ela volta à estrada para ajudar os pais com crianças mal comportadas. E eu só quero dar o que ele quer. Cala a boca, gordo idiota. Você não é meu pai. Sabe, falam coisas desse tipo. Mas não são só os pais que sofrem com essa nova dinâmica familiar. O Scott recebe mais atenção que eu e, sabe, antes dele chegar, eu recebia mais atenção e agora não. Às vezes, quando a minha mãe não me dá atenção, eu fico muito triste. Eu preciso da ajuda da Jo porque as coisas estão ficando fora de controle. Estão ficando simplesmente insuportáveis. E eu não quero perder o meu relacionamento com o Scott e não quero que eles percam outra figura paterna. O aumento no número de divórcios significa que famílias com padrastos e madrastas são o tipo de família que mais cresce na Grã-Bretanha hoje. 1 a cada 10 famílias é assim. São 500 mil famílias e quase 1 milhão de crianças. Integrar essas novas famílias é um desafio que já se tornou comum. Mas não é fácil obter conselhos sobre como fazer isso. Deixando famílias como a da Maria desesperadas por ajuda. Oi. Olá. Muito prazer, Oi, Jo. sou a Maria, muito prazer. Olá. Oi. Tudo Como bem? vai? Você se incorporou, não é? A família da Maria, que agora é a sua família. Como as crianças reagiram a essa transição? A do meio, a Chloe, ela tem problemas com o Scott. Ela deve achar que está traindo o pai dela. E eu acho que por isso é difícil para ela. Não é meu pai. As crianças passam por cima dela, literalmente. Não existe não, é sempre sim. Não consegue educá-las. Maria não consegue. Não o Scott está assim. mentindo? O Scott não está mentindo, não. Ele não está mentindo. Eu sei que não devia ceder. Mas eu acho que o que eu faço é para facilitar a vida, para tranquilizar as coisas. Ela nunca saiu sem deixar a mãe dela aqui em casa. Ela não me deixa sozinha, não posso ficar aqui sem a mãe dela. Parece que não confia em mim. Ninguém precisa trazer outro membro da família para olhar as crianças, sendo que o padrasto delas pode fazer isso. Ele está aqui. Por que você não deixa o Scott criar os seus filhos com você? Porque ele não é o pai deles. Eu não consigo deixar o Scott mandar nos meus filhos. Então ele só está aqui para pagar as contas? Talvez seja assim que ele se sinta às vezes. Olha só, em relação à disciplina, tá? É muito importante você entender que enquanto você excluir o Scott da família, as coisas nunca vão melhorar.
não vão melhorar. Só vão piorar. Eu posso garantir isso. Oi, como vocês vão? Oi? Joe decide pedir a opinião das crianças sobre a situação. Passa muito tempo com a mãe, mas ele sabe exatamente o que está acontecendo. Então, quem faz as regras da casa? A minha mãe e o Scott. Tá, e quem aplica as regras? Ninguém. Algum dos pais é mais firme que o outro? Quem é mais rigoroso? O Scott. O Scott. Porque se fosse só o Scott, acho que seríamos... muito disciplinados. Mas como a minha mãe tá aqui, ela sempre diz: não, você não pode fazer isso. E se ele fala com a Chloe, ela diz: ah, não, você não manda em mim, porque você não é o meu pai. E elas não obedecem ele. Nada vai mudar, a não ser que os dois tomem uma atitude e decidam agir juntos. Ela tem que apoiar o Scott e o Scott tem que apoiá-la para as crianças perceberem que os dois estão educando. É simples assim. Joe, além de visitar as famílias em casa, também pegou a estrada para convidar pais e mães a compartilhar seus problemas. Oi, eu sou a Joe! Olha que fantástico! A babá mais querida do país vai dar conselhos diretos, se oferecendo para resolver os problemas mais difíceis dos pais. Ele é muito barulhento e é constrangedor sair com ele. Como eu faço para controlar alguém que não entende a palavra não? Uma jovem mãe que precisa da ajuda da Joe trouxe uma foto do estrago que o filho mal criado fez. Quem fez isso? Quem arrancou o papel de parede todo? Você, por que fez isso? Porque a minha mãe me deixou muito nervoso. E foi assim que você se comportou. Você fez isso porque estava nervoso e frustrado. E isso mostra claramente, tá, que a comunicação é muito importante. Vocês têm que ser capazes de conversar com seus filhos sobre o que eles fazem de errado, tá? Assim eles vão compreender como pensar e vão fazer outra escolha da próxima vez. Mas eu tentei conversar com ele com calma e parecia que estava dando certo. Aí, 2 minutos depois, foi isso que aconteceu. E quem vai consertar isso? Sou eu que tenho que consertar. Sério? Quando os seus filhos se comportam mal, adivinha quem tem que consertar o erro? Eu? Não, sem consequências. Pra nada. Eu imagino que ele ainda tenha os joguinhos dele. Tire todos os brinquedos, até que ele mereça de volta. Como que a minha irmã acaba com a rivalidade dos filhos dela? Rivalidade? É. O mais novo tem 5 meses e o mais velho tem 3 anos. E o de 3 anos bate no menor. Quando você traz outro filho pra casa, toda criança pensa, ótimo, vai ser uma coisa temporária. Daqui a 2 semanas ele vai embora. Mas não é assim que acontece. A realidade é que, de repente, a criança se sente ameaçada. O que é natural. É um processo natural pelo qual toda criança passa. Mas uma vez que você explica pro seu filho que ele ainda tem permissão para fazer todas as coisas que ele fazia antes, o que vai acontecer é que ele vai ficar mais à vontade com a ideia e vai se acostumando com a presença do caçula. E aí você não vai ter mais esse problema. Quando chega um novo bebê, é perfeitamente natural que o irmão mais velho sinta ciúme. Não se esqueça de demonstrar que você ainda ama ele. Incentive ele a se relacionar com o novo irmão. E explique que ser o irmão mais velho é uma coisa muito especial. Tem um problema recorrente com vários pais. Crianças que se recusam a dormir. Vai, deita aqui pra mamãe. Isso. Como o Lucas, de 2 anos, que dá o maior trabalho para dormir, noite após noite. Olha, é horrível. O Lucas acorda umas 10 vezes por noite. Eu levo de meia hora a 2 horas, às vezes, para acalmar ele. E aí, claro, fica muito difícil lidar com 2 crianças no dia seguinte, sem dormir ou dormindo muito pouco. O problema aqui é basicamente o sentimento de insegurança dele. O medo da separação à noite. Que acontece dos 9 aos 18 meses e aos 2 anos. Querem a boa notícia? Ah, sim, por favor. Querem? 5 dias. Simples assim. Se confiarem em mim por 5 dias,
Nós vamos cortar o mal pela raiz. Nós vamos usar a minha técnica de controle cronometrado, tá? Que consiste em dobrar o tempo. Então, quem colocar ele na cama vai dizer boa noite, tá legal? E aí vai sair do quarto. Se ele ficar não e começar a chorar, espere 2 minutos e volte pro... Nada, só vai deitar ele na cama, tá? E aí vai sair e esperar 4 minutos e assim por diante. E esse pequenininho aí vai aprender a se acalmar. Entendi. É um período muito super obrigada. pequeno, tá legal? Mas que vai ter um resultado muito duradouro. Você vai pra escada. A seguir, a mãe começa a agir ao pôr Chloe de castigo. Para de chorar. Me deixa! Não se atreva a E bater Joe em mim. lida com um garoto de 5 anos que está fora de controle. Eu te odeio! Desenvolvemos a 2 Seconds, uma barraca prática e confortável para você passar suas noites. Ela é impermeável, fácil de montar e assim você aproveita o que há de melhor na montanha. Parem com isso, meninos. Joe está em Londres, ajudando uma família desestruturada. Demi, pare de fazer bagunça. Desde que o padrasto Scott foi morar Horas por dia sozinho no meu quarto. Eu me sinto meio excluído da família algumas vezes. Um dos motivos para eu ficar no quarto é que a minha mãe não liga pra mim. Toda a atenção dela vai pras meninas. Pare de me bater! Para! Você consegue... Joe está preocupada com o isolamento de Jack. Você passa muito tempo com a sua mãe? Não muito, porque ela tem que cuidar das meninas. Então não sobra muito tempo pra gente ficar junto como mãe e filho. E eu queria passar 1 hora com a minha mãe, só nós dois. Acho que ela precisa ser mais rigorosa com as meninas. Aviso. Para que Jack passe mais tempo com a mãe, está claro para Joe a necessidade de controlar o comportamento das meninas. Você tem que dar primeiro o aviso. E eu chamo isso de aviso porque o tom de voz usado é baixo. Tá legal? Ele tem que mostrar desgosto. Tem que mostrar que você não está feliz. Depois do aviso, você tem que colocar a sua filha no degrau e explicar por que ela está ali. Aí você sai de lá. Tá legal? Se ela sair do degrau, você coloca ela de volta. Mas sem falar nada. Como você já explicou da primeira vez, não é preciso sem falar repetir. nada. Ok. Tá? Aí ela tem que pedir desculpa, porque é importante para a criança, tá, entender que aquele comportamento não foi adequado, ok? Então, eu adoraria que vocês colocassem isso na cozinha, porque tem muita coisa para digerir, tá? Para absorver. Quer brincar na cama elástica com a sua irmã? Em poucos minutos, Chloe fez pirraça. E Maria tem que pôr em prática tudo o que acabou de aprender. Para! Vai ser grosseira de novo comigo? Você vai me machucar sim! Deixa! Eu já te avisei. Você vai pro degrau agora mesmo. Eu te avisei. Não! Ok, escuta. Eu tô pondo... Para de chorar. Eu tô pondo você de castigo porque eu te dei um aviso e você continuou desobedecendo. Não precisa tá bom? gritar. Tá escutando? Usa a voz Ouviu? normal, nada de gritos. Vem. Okay? Me deixa! Foi muito bom a Maria entender que, na verdade, o que estava acontecendo não era aceitável. E ter colocado a filha de castigo foi a primeira vez que ela conseguiu seguir todos os passos e disciplinou a Chloe. O que eu quero ver agora é o Scott e como a situação vai ficar amanhã, já que está tudo indo bem. De volta à estrada, Joe está ajudando a melhorar os pais. Um problema recorrente é que nossos pequenos se recusam a ter uma dieta balanceada e saudável. A variedade de alimentos que ele come é limitada. E é assim desde que ele tinha 2 anos. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu tô preocupada com os hábitos alimentares do Mitch. Um exemplo é Jared, de 2 anos e meio. Você gosta de mingau? Sim. Do que mais gosta de comer? Gosta de presunto? Não. Queijo? Gosta de legumes? Não. Frutas?
Quando a comida dele não está amassada, ele fica possesso. Me conta um pouco sobre isso. A gente tem dificuldade de fazer ele comer comida normal, aquela que a gente come. Sei. Ele come coisas muito limitadas, opções limitadas, porque ele só come mingau e cereal e de vez em quando um pouco de papinha. Então a questão é que ele voltou para a fase alimentar de uma criança de 9, 10 meses. A melhor maneira dele progredir é comer coisas com a mesma consistência. Então, por exemplo, uma torta de peixe ou de carne tem a mesma consistência. Mas a diferença é que essas opções têm as outras vitaminas que são importantes para ele, que ele precisa para se nutrir. Se ele se recusar, você não deve fazer nenhum alarde, tá? Só diz, a mamãe quer que você coma um pouco, por favor, eu também vou comer. Dá mais uma chance dele experimentar e diz, olha, come isso porque não vai ter mais nada até a hora do jantar. Senão, o que vai acontecer é que meia hora depois, ele vai aparecer na despensa. Não pode comer isso. Para ele perceber que não pode comer fora de hora. Porque senão, ele não vai querer almoçar, né? Se ele sabe que vai ter guloseimas depois. É que eu só consigo vê-lo como o meu bebê e eu só quero dar o que ele quer. Eu só quero fazê-lo feliz. E você pode dar para ele o que ele quer. Mas primeiro você tem que dar para ele o que ele precisa. Entendi. Oi, muito prazer. Outro que dá trabalho a comer é Rita, de 7 anos, que se recusa a comer na frente da família. Tudo bem? Ele só come quando tá sozinho. Sei. E se ninguém tá observando, ele brinca com a comida. E ele grita, para de olhar pra mim. Eu queria saber sobre o que vocês conversam na mesa. Não sei. Ou vocês ficam só assistindo essa figura? Hã? Eu sei que é Imagina, terrível. gente. Se a ele gente literalmente conversa... tem uma plateia. Onde é que está a conversa de vocês? Ele come a comida dele geralmente? Ele come o que você cozinha? Não come. Às vezes eu como. Às vezes você come. Às vezes. Olha só, ele está se defendendo. Às vezes eu como. Vamos dar Às vezes. E quando ele não come, o que acontece? Ele sempre consegue o que quer. Pra ele. Olha só, é o restaurante da Joe que você está abrindo. Eu vou pedir para você fazer uma coisa, tá? Se tem uma opção no seu cardápio, tem uma opção só, ok? Pode fechar esse restaurante. Você tem que persistir e conversar. Todos os pais ficam frustrados com os hábitos alimentares dos filhos em algum momento. Então não transforme a mesa num campo de batalha. Isso só vai piorar as coisas. Apresente novos alimentos aos poucos. E, por favor, persista. Dê o exemplo. Porque se eles virem você desfrutando de uma dieta variada, também vão se interessar. Apresentamos Corey, um menino de 5 anos incontrolável. Ele mora em Surrey com a mãe Emma, o pai Alex e as 2 irmãs, Alanis, de 15 anos, e Anya, de 6 anos. O Corey tem de 3 a 10 acessos de raiva por dia, que duram 15 minutos a 1h30. Eu vou te deixar aqui até você se acalmar. Qualquer coisa faz o Corey explodir. Qualquer coisa, das coisas mais simples como não querer se trocar, até coisas grandes como sair para um passeio, qualquer coisa. Ele é assim desde que começou a frequentar a escola. É de partir o coração, porque a gente não sabe por que ele tem toda essa raiva dentro dele. Não se atreva a bater em mim. Eu te odeio! Eu aguento o que ele faz comigo porque sou mãe dele. O que me preocupa é o que ele faz com ele mesmo ou com as irmãs. Ele machuca a Anya, já derrubou ela e fez o nariz dela sangrar. Recentemente, só foram 2 vezes, mas já é demais, ele bateu na irmãzinha, porque ela pegou o brinquedo dele e ela não entende, ela só tem 15 meses. Eu não sei como controlar ele ou evitar que ele chegue àquele estado. Você não vai conseguir. Eu preciso que a Joe me ajude a guiar meu filho na direção certa e a recuperar minha relação com ele. Olá. Olá. Oi, muito prazer. Olá. Oi, eu sou a Joe. Oi, Emma. Qual é a sua maior preocupação com o Corey? Além do jeito que ele fica, é a forma como me trata. Ele me bate, me soca. É como se... Eu não sei, se ele descontasse tudo em mim.
Então, eu não entendo porque eu sou o alvo principal, eu fico nervosa, até que... Eu não sei porque eu fico nervosa, eu não sei porquê, mas eu fico... Aí você estoura e grita. Parece que eu não sou mais mãe dele, eu me sinto como alguém que só grita com ele. Joe teme que, em vez de disciplinar Corey, Emma só esteja gritando e berrando com ele, piorando ainda mais a situação. Ela quer ouvir o que Corey tem a dizer. Você escuta e obedece? Sim, mas às vezes não. Como você é risonho, nem parece a mesma pessoa que eu vi lá no vídeo. Não. Não, lá eu vi um garotinho chutando, gritando, berrando. E eu vi uma mãe fazendo a mesma coisa. Vamos lá pra dentro agora? Eu também vou descer. Ao voltar pra dentro, Joe pede pra Emma escrever o que a deixa tão nervosa. Pegar os brinquedos e guardar no lugar. Você quer a organização 24 horas por dia em vez de relaxar e pensar, tudo bem, não é pra tanto, dá pra arrumar isso no fim do dia. Comida. Eu não gosto de migalhas no chão, nada disso. Bagunça. Não gosto de bagunça. Porque ela quer tudo impecável. Pois é, eu quero do meu jeito. Então estamos lidando aqui com um comportamento autoritário, controlador e obsessivo. Essa mania sua de querer tudo, sabe, de um certo jeito e esperar isso das crianças... Está criando mais problemas, porque não permite que elas simplesmente respirem, se divirtam e sejam crianças. Se você der ordens o tempo todo, as crianças vão apresentar uma resistência, porque vão se sentir sufocadas. A gente ficou aqui dentro conversando um tempão, e os seus filhos ficaram super à vontade. Eles brincaram e se divertiram sem brigar, porque você estava aqui, resolvendo as coisas, em vez de ficar lá, gritando, arruma isso, arruma aquilo, faz isso. Tá me entendendo? Vem cá, vem. A mãe não está aplicando a disciplina direito, porque ela preferiu ser agressiva, confrontando e combatendo o Corey. Mas ela percebeu que costuma ficar tensa e irritada com coisas que não valem a pena. Então aprender a relaxar com os problemas e ser realista com o que ela espera dos filhos, com certeza vai reduzir o estresse dela pela metade. A seguir, Joe volta à estrada, onde conhece uma garota com medo que está acabando com a vida dela. Você é a Tayla? Oi, muito prazer. Eu quero acabar com as minhas fobias de vez. E ela investiga como as exigências cada vez maiores do trabalho tomam o nosso valioso tempo em família. Sem dúvida, eu afasto os meus filhos quando eu estou sob pressão.